Muito bem, eu sigo para a segunda rodada, então, cronômetros zerados. O Brasil deixou a União das Nações Sul-Americanas, a Unasul, logo no começo do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Retomar a engrenagem dessa entidade é importante para o desenvolvimento do Brasil e da América do Sul como um todo? Agora eu começo com o Tardelli. Olha, a diplomacia do governo Bolsonaro nós conhecemos. A gente conheceu quem era o ministro das Relações Exteriores. E acho que dispensa qualquer comentário. Acho que nós vamos ter um momento de consenso que foi o pior momento do Ministério das Relações Exteriores em toda a sua existência. Nós estamos recuperando e começando a remontar o que foi desmontado. Não é possível você alguém imaginar, que se quebre uma aliança porque eu não gosto do regime venezuelano, porque eu tenho discussões com o presidente da Argentina e por causa disso vou apertar um botão vermelho e vou explodir tudo. Não é assim. Nós não podemos imaginar a vida como nós e contra. Aqueles são a nosso favor, aqueles são contra. É muito mais complexo. O que o presidente Lula faz, e a resposta é: a noção é importante para o desenvolvimento do Brasil? Sim, ela é importante para o desenvolvimento do Brasil. Como ela é importante para o desenvolvimento do Equador, como ela é importante para o desenvolvimento da Colômbia, para o desenvolvimento do Chile, para o desenvolvimento do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, da Bolívia e da Venezuela. É importante para todo mundo, porque possibilita um fortalecimento de posições políticas externas. Nós vamos ter um segundo momento, que vai ser a união dos países amazônicos. Também que precisa ser feita. O que passou, passou. O que ficou, ficou. Agora a gente tem que começar a andar novamente e ganhar de volta o tempo perdido. Não vejo o menor problema na Unasul. Eu estava lembrando do Cabo Daciolo, com a Ursal, que ele... aquele delírio paranoico delicioso dele, da Ursal, que virou um meme eterno. Mas, na verdade, nós precisamos efetivamente nos unir. A América Latina é um continente de muitas riquezas a serem exploradas e quanto mais nós estivermos juntos, nós conseguiremos alguma coisa. O que não é possível é a gente admitir que um país como os Estados Unidos possa impor bloqueios, sanções internacionais àqueles países da América Latina que eventualmente dissociarem da política externa deles. Isso não é possível. Vamos lá, Poit, a pergunta original é: retomar a engrenagem dessa entidade, eu falo da Unasul, é importante para o desenvolvimento do Brasil e da América do Sul como um todo? Lu, o Tardelli aqui, meu colega debatedor, ribeirão pretano, sabe o quanto que eu gosto dele e respeito. Dito isso, Tardelli, óbvio que vem uma crítica agora. Foi só para maciar. Mas gente, a gente não pode, não foi isso que você quis dizer, Tardelli, obviamente, mas não pode também justificar a crise na Venezuela e tudo que está acontecendo lá e o que está acontecendo na Argentina com embargos econômicos que foram impostos. O que vem o primeiro? A Venezuela vem tratando a população e vem tomando atitudes ditatoriais desde o Hugo Chávez faz tempo. A partir do momento que um país, se fecha, começa a tratar a população do jeito que está fazendo, começa a censurar, começa a avançar em direção às liberdades individuais, outros países vão reagir e possivelmente vão fazer embargos econômicos. Então, concordo que embargos econômicos vão prejudicar algum país, igual alguns países fizeram contra a Rússia, diante da invasão que a Rússia fez na Ucrânia, por exemplo, ou de ameaças nucleares, por exemplo. Mas não se justifica a crise da Venezuela e Argentina, não dá para terceirizar a culpa para os Estados Unidos. Sobre a Unasul, vale lembrar quando é que nasceu a Unasul. Nasceu em 2008, a partir do senhor Hugo Chávez. Então já começou, na minha opinião, com o pé esquerdo. Começou com grande chance de dar errado. E Tardelli, qualquer forma de união, de diálogo, de fortalecimento, eu acho que é boa. A Unasul não funcionou.
Tanto não funcionou que desde 2017 não tinha um comando, não tinha o secretário-geral que tocava. Quando o último pediu o boné, foi embora e ninguém assumiu. Então ficou um elefante branco. Ficou uma estrutura burocrática, provavelmente para dar alguns cargos e por aí vai. E o Brasil saiu, gente, vale a pena a gente completar a informação. Não foi o Bolsonaro que decidiu sair e ponto. Primeiro, Colômbia e Peru já tinham saído da Unasul. Argentina e Paraguai também saíram. Até a Argentina saiu da Unasul. E na época foi uma forma de, esse modelo não está funcionando, não vai para frente, não tem negociação nenhuma. E inclusive falavam esses países de criar um outro grupo, manter o diálogo, fomentar o comércio, o grupo que eles chamavam de Pró-Sul. Era um outro grupo. Esse aqui não funcionou, gente. Tá claro, tá parado, ninguém assume, ninguém toca, tá todo mundo saindo. Vamos criar um outro grupo. Foi isso que aconteceu quando o Brasil, na época presidido pelo presidente Bolsonaro, decidiu sair. Então, se for para criar um grupo, se for para falar de comércio, para ir para frente, para fazer diferente do que foi feito nessa Unasul, que não deu em nada, aí a gente senta na mesa para conversar. Agora, repetir um erro, errar uma vez até que vai, gente. Mas errar duas vezes não dá, né? Muito bem, Tardelli deve estar aí anotando vários pontos para rebater aqui ou contrapor o Poit, porque hoje vocês estão discordando bastante, mas eu queria colocar na mesa mais uma pergunta, vai que dá tempo de responder, que é em relação à política externa do atual presidente, que difere um pouco da política externa, ou bastante, do presidente anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é uma política externa multilateral. Então, isso explica um pouco da ação do presidente Lula, não só na América Latina, como viagens dele para a Ásia, Europa, e tem viagem prevista também para o continente africano, continente irmão, que nos outros mandatos do presidente Lula, ele também fez questão de fazer essa relação com o continente africano. Dito isso, essa política externa é melhor para o Brasil, multilateral ou bilateral, como fez o Jair Bolsonaro, muito focada na relação com os Estados Unidos? Tardelli. O que houve no passado não foi uma política bilateral, foi uma política de vassalagem, né? O governo Bolsonaro tornou o Brasil vassalo do governo Trump. O multilateralismo sempre foi a característica da diplomacia brasileira. Só para esclarecer uma coisa aqui, e para até colocar em debate com o Poit, o bloqueio americano contra a Venezuela resultou em 60% de queda do PIB da Venezuela. Ele matou a Venezuela. Ele matou a Unasul porque ele fez o Pró-Sul, porque então havia governos de direita na Argentina, no Chile. O que os Estados Unidos fez, a Unasul não morreu de morte morrida, ela morreu de morte matada. Certo? Morreu de morte matada pelo maior, certo? Até aqui no mundo maior, hoje contestado pela China, pelo maior polo econômico, ao qual o Brasil, no passado, não apenas se aliou, o Brasil se entregou. Por pouco nós nos tornamos uma nova Porto Rico. Agora, nós estamos retomando a tradição diplomática brasileira, que é a tradição do multilateralismo. Esse multilateralismo brasileiro faz com que o Brasil tenha um protagonismo nas relações internacionais, sempre teve e que perdeu. E que estamos retomando à custa de muito esforço e de críticas internas aqui. O Brasil é aquele país que não precisa de inimigo externo, os inimigos internos dão conta de nos perturbar bastante. Nós estamos num momento em que estamos retomando situações que foram perdidas. A Unasul é uma delas. A Unasul já existe. Restabelecer o que já existe é mais fácil do que compor algo a vir a existir. E não é porque a Venezuela, e não é porque... 7 segundos. E não é porque 3 segundos, 2 segundos...
Ah, tá bom. Não, Não é você porque- deu os meus segundos aqui pra você terminar, Vai, por não é favor. Não, e é esse multilateralismo, 10 segundos só para falar essa palavra maldita, né? Que a gente deve preservar. Não havia uma bilateralidade, havia vassalagem. Muito bem, Poit. Tardelli, eu sempre vou defender o diálogo. Foi assim que me portei na Câmara dos Deputados. Já citei aqui nos debates Paulo Teixeira, né? Arlindo, Padilha, Orlando, deputados que eu me relacionei de São Paulo, do PT e de outros partidos de esquerda, enquanto deputado federal, quando eu liderei a bancada paulista. Assim como me relacionei com o Zambelli, com o Eduardo Bolsonaro, né? Com o Ivan Valente, com o Sâmia, com o Tabata Amaral. Porque, gente, a política é fácil, Tardelli, fazer com quem concorda com você. Mas a política boa é de fazer com quem discorda de você. Agora, então acho que nessa parte a gente está na mesma linha. O que é difícil para mim, e isso eu falo para você, sentar lá no Congresso Nacional com um deputado federal, né, ou com uma deputada federal que estava sendo investigado ou acusado de matar o marido, mas era indigesto de cruzar no corredor e sentar na mesma mesa. Difícil. Sentar com um deputado federal que já foi, sabe, mostrado caso de corrupção, ou já foi preso, foi solto, é difícil. Agora, imagina sentar com um cara tido como ditador, na minha opinião depois que eu vi a situação dos venezuelanos saindo lá da Venezuela, Tardelli, muito, sabe, indigesto de acreditar que dá para fazer alguma coisa produtiva com o Maduro. Então fica a minha posição em repúdio, sabe, a quem passa pano para esse tipo de regime no nosso mundão, né? Porque não é só na Venezuela, tem em outros lugares também.